Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa saída de praia estilo canga. Uma saída bem fácil de ser confeccionada e que fica bem bonita no corpo. Antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para trabalhar a saída de praia no estilo canga, eu vou usar o fio neon da Círculo. Vou usar as cores laranja, rosa e verde. No tamanho que eu fiz, eu usei um novelo laranja, um novelo rosa e 2 novelos na cor verde. Ele vem com 406 metros. Indicação de agulha 2,5 a 3 e o Tex 369. Bem, a agulha que eu vou usar é a agulha número 2,5, porque meu ponto é solto. Você pode, se o seu ponto for apertado, use a agulha número 3. A seguir, vamos começar a aula e confeccionando essa canga, que é um modelo triangular bem fácil de ser confeccionado. Vamos para as medidas em centímetros de toda a peça. Nessa parte reta, aqui na parte de cima, aqui o cordãozinho de amarrar até na outra ponta, eu tenho aqui cerca de 2 metros, 2,2 metros aqui na minha. Então, aí na sua peça também pode variar esse tamanho. É só para vocês terem uma base do tamanho que ficou a peça. Já nessa parte central, até chegar lá na parte de baixo, no bico aqui da saída, eu tenho cerca de 1 metro. Então, ela ficou uma saída realmente bem grandona, que dá para ser modelada no corpo, fica bem bonito com esse caimento, como vocês viram nas fotos. Agora, depois de conferir a lista de materiais e as medidas, vamos dar início à aula. Inicio a confecção da peça fazendo uma corrente com 4 correntinhas. Venho na primeira das 4 e começo a trabalhar a base fazendo 2 pontos altos nessa primeira correntinha. As correntinhas iniciais eu já conto como um ponto, então aqui tenho 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, volto na mesma correntinha, na primeira correntinha, e faço mais 3 pontos altos juntos nessa mesma correntinha de base. Fico com um leque, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Eu vou trabalhar toda a saída em carreiras de vai e volta, vai e volta. Aqui eu já viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto, e sempre no primeiro ponto da carreira eu faço o bloquinho, ou seja, 3 pontos altos juntos no mesmo ponto. Uma correntinha de separação. E eu sempre trabalho leque sobre leque, então, aqui no espaço das 3 correntinhas, eu faço o leque, sempre com a mesma quantidade de pontos. Eu vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes e trabalho os 3 pontos altos também sobre as correntinhas do leque. Depois que eu termino o leque, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos, faço uma correntinha e como eu fiz aqui no início, eu faço no final da carreira,
trabalhando 3 pontos altos juntos no último ponto de base. Isso sempre no primeiro ponto da carreira e no último ponto da carreira teremos esse aumento. Sempre que eu chego ao final da carreira, eu viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas e 2 pontos sobre esse primeiro ponto de base para formar o bloquinho com os 3 pontos. Agora eu vou começar uma carreira de argolinhas. Eu vou fazer essas argolas por toda a base numa sequência igual a partir da segunda camada. Faço 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, leque sobre leque, fazendo os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Depois disso, eu repito a mesma sequência, o mesmo processo que eu fiz subindo a lateral, eu desço. Faço 3 correntes, um ponto baixo na correntinha de base. 3 correntes e finalizo com os 3 pontos altos no último ponto, fazendo o bloquinho. Finalizando esses 3 pontos, eu já tenho essa carreira finalizada. Viro meu trabalho e vamos iniciar a 4ª carreira. Sempre lembrando, início da carreira, 3 correntes e mais 2 pontos. Sempre faço bloco de aumento no começo e bloco de aumento lá no final de cada uma das carreiras. Agora, eu olho aqui a base e eu tenho 1, 2 espaços. Tenho 3 correntinhas, eu posso pegar por baixo ou posso pegar na segunda corrente, fazendo os pontinhos do bloco. Agora, eu começo a trabalhar os bloquinhos que eu já vou seguir por toda a base, que são 5 pontos altos no bloco. Então, 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha de separação. A seguir, eu tenho espaço, eu posso pegar por baixo ou na segunda correntinha. Por que pegar em uma correntinha só? O bloco, ele fica mais alinhado, ele não corre os pontos. Então, se você quiser fazer como o meu, 5 pontos na correntinha central. Olha só como ele fica bem alinhadinho. 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos, uma corrente e trabalho leque sobre leque, fazendo os 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos. Do outro lado, descendo a lateral, eu repito o mesmo que eu fiz subindo a lateral. Faço agora o leque, depois em um espaço, o bloquinho com 5 pontos, uma correntinha de separação. Bloquinho com 5 pontos, uma correntinha de separação. E aqui no final, eu faço o bloquinho com 3 pontos, que é o bloquinho dos aumentos. 4ª carreira finalizada, corto o fio. Porque a cada 4 carreiras, teremos uma camada, uma sequência de cor, caso você queira fazer colorida como a minha, mas mesmo assim, se você estiver fazendo com uma cor só, a cada 4 carreiras eu completo uma camada de sequência do ponto. Então, aqui, comecinho já finalizado, eu pego o fio
a próxima cor. A minha sequência aqui, eu fiz laranja, verde e rosa. Dou uma laçadinha na agulha para começar o trabalho. Eu deixo o fio pré-arrematado, eu não arremato por completo, eu acho mais fácil arrematar tudo no final. Viro o meu trabalho, se você tiver dúvida, estou do lado certo, o fio de arremate sempre pro lado da agulha. Eu vou iniciar a carreira de sequência, a nova sequência de pontos e a nova sequência de cor, da mesma forma que eu fiz as carreiras anteriores, fazendo o bloquinho com os 3 pontos no primeiro ponto da carreira. Como eu disse, agora teremos uma sequência de 4 carreiras para cada camada. Essas carreiras serão as seguintes, são 3 carreiras de argola e uma carreira de blocos. Como eu vou fazer as carreiras de argola? A primeira argolinha, que seria uma meia argola, porque ela já vem aqui logo depois do bloco com 3 pontos, eu faço 3 correntinhas e prendo um baixo. As próximas argolas, sempre 5 correntinhas, prendo um ponto baixo no intervalo da corrente de base. 5 correntinhas, prendo um ponto baixo. Quando eu chego no leque, eu faço a meia argola. 3 correntinhas e trabalho leque sobre leque, fazendo os 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Assim como eu subi a lateral fazendo as argolas, agora depois do leque, eu desço fazendo as argolas, 3 correntes, 1 ponto baixo, 5 correntes, 1 ponto baixo, 5 correntes, 1 ponto baixo, e a última argola antes do bloquinho final, uma meia argola com 3 correntes, 3 pontos altos no último pontinho de base, formando o meu bloquinho com os 3 pontos. Depois que eu termino a carreira, então, finalizei aqui a minha carreira, fazendo os 3 pontos, eu viro o meu trabalho e continuo a sequência. Os bloquinhos sempre ficam na carreira do direito. Então, vai, volta, vem novamente com as argolas, 3 carreiras, e a quarta, venho trabalhando os bloquinhos. Começo a carreira sempre da mesma forma, os 3 pontos. No primeiro ponto de base, 3 correntinhas, venho aqui no primeiro espaço e trabalho 1 ponto baixo. 5 correntinhas. Venho aqui no centro da argola, passo por baixo a agulha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, passo aqui por baixo da argola, um ponto baixo. 5 correntinhas, passo por baixo, um ponto baixo e a última argolinha, 3 correntes e trabalho leque sobre leque. Desse lado, eu subo da mesma forma que eu desço, né? Da mesma forma que eu subi a primeira lateral,
Faço a meia argola, 3 correntinhas e depois mantenho a sequência. 5 correntes, um baixo, 5 correntes, um baixo, até chegar ali no final, fazendo a meia argola, 3 correntinhas e os 3 pontos do bloquinho final. Segunda carreira das argolas já finalizada, vamos para a terceira e última. Faço as 3 correntes e aqui no primeiro ponto, mais 2 pontos altos. 3 correntinhas, a meia argola, no primeiro espaço prendo um baixo e sigo a sequência. 5 correntes, um ponto baixo. 5 correntes, um baixo, 5 e um baixo, até chegar próximo ao leque. Faço a meia argola, as 3 correntinhas para chegar no leque, leque sobre leque e desço a lateral da mesma forma que eu subi. Ou seja, sempre trabalhando as argolas, bloco no início, bloco no final e trabalhando o leque na parte central. Terceira carreira de argola já finalizada, viro o trabalho, inicio fazendo o bloquinho com os 3 pontos, faço 2 correntinhas, pulo a meia argola e venho na primeira argola, deixo 2 correntinhas para um lado, 2 para o outro e pego na terceira corrente, fazendo os 5 pontos altos. Faço os 5 pontos altos juntos, uma correntinha de separação, na próxima argola, também os 5 pontos altos juntos, sempre terceira argola, que é a argola central das 5. E dessa forma, eu trabalho 5 pontos, uma correntinha, 5 pontos, uma correntinha, até chegar aqui na meia argola, onde eu volto fazendo essa parte, o leque, e depois descendo a lateral, igual eu subi essa primeira. Quando eu chego na meia argola antes do leque, aqui eu vou fazer um bloco, então eu pulo 1, 2 e faço na terceira, aqui bem próximo aos pontos do leque. Faço o meu bloquinho com 5 pontos, finalizei o bloquinho, uma correntinha, trabalho leque sobre leque, faço o bloquinho na primeira corrente das 3 depois do leque e depois sempre na terceira correntinha. Cheguei ao final da quarta carreira, então encerrei mais uma camada. Viro o meu trabalho, agora eu trabalho aqui no meu caso com a cor rosa. Vou trabalhar a sequência fazendo as 4 carreiras no laranja, 4 no verde, 4 no rosa. Verde novamente e continuo dessa forma intercalando até o final. Agora, eu vou ter uma sequência de repetição, sempre a mesma coisa até atingir o tamanho. Eu vou sempre começar com o bloquinho, como já fazíamos nas carreiras anteriores. Vou trabalhar as 3 carreiras de argola, fazendo as argolas. E uma carreira, a quarta carreira, fazendo os bloquinhos. Aqui no início, sempre a meia argola, as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, na parte lateral, e um ponto baixo. Leque sobre leque. Carreiras de vai e vem, até completar as 3 carreiras. Na quarta carreira, eu faço
os bloquinhos. Já finalizei as 3 carreiras com as argolas, agora vou para a carreira dos bloquinhos, a 4ª e última carreira, nessa sequência, tanto do ponto quanto da cor. Eu sempre tenho que lembrar que eu faço o bloquinho com os 3 pontos, igual em todas as carreiras ao longo da peça, só que na carreira de bloquinhos eu faço 2 correntes e pulo a meia argola. Eu venho trabalhar o bloquinho sempre lá na primeira argola com 5 pontos, com 5 correntes, fazendo os 5 pontos. Então, a meia argola eu pulo e começo aqui na primeira argola. Faço 5 pontos, uma correntinha de separação, sempre trabalhando o bloquinho com os 5 pontos na terceira correntinha de cada argola. Quando eu chegar aqui na parte central, onde eu tenho leque, eu volto para falar novamente os detalhes dessa parte na carreira dos bloquinhos e depois daremos continuidade até completar toda a base da peça. Aqui, na parte central, onde eu tenho o leque, na carreira dos blocos, eu não posso esquecer que na meia argola eu tenho um bloco. Esse bloco é responsável pelo aumento aqui de toda a base da saída. Então, sempre aqui na terceira correntinha, eu trabalho os 5 pontos para formar o bloco. E depois disso, eu trabalho leque sobre leque, continuando a carreira. Uma correntinha, leque sobre leque, 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos. Depois que eu finalizo o leque, eu faço o bloco na primeira corrente das 3 e desço fazendo os bloquinhos. Lembrando que lá no final eu não faço o bloco na meia argola. No começo e final da carreira, na carreira dos bloquinhos, eu pulo a meia argola. Já na parte do leque, eu faço bloquinho na meia argola antes e bloquinho na meia argola depois. E dessa forma, eu trabalho as carreiras de vai e volta, mantendo a sequência das 4 carreiras, 3 carreiras em argolas e uma carreira nos bloquinhos, até completar 17 camadas como essa. Continuei trabalhando camada a camada, até completar 17 camadas no total. Depois que eu completei as 17 camadas, agora eu vou começar o acabamento. Sendo que aqui na última camada, eu finalizei ela por completo, as 3 carreiras de argolinha e a carreira dos bloquinhos. A primeira coisa que eu faço é fazer o acabamento. Ainda não vou arrematar por completo essas pontinhas, mas eu vou fazer o acabamento em toda essa parte reta que eu tenho na parte de cima da canga. Bem, para dar início ao acabamento, eu vou aqui onde eu terminei a última carreira, no último bloquinho, começar a trabalhar o acabamento nessa parte de cima, na parte reta da saída, do começo até lá a outra pontinha. Então, o que eu faço? Aqui onde eu terminei o último bloquinho, eu faço
3 correntes e volto no ponto aqui na parte de cima e trabalho 2 pontos, ficando também com um bloquinho com 3 pontos altos. Eu vou trabalhar os bloquinhos entre uma carreira e outra do começo ao final da carreira reta. Então, aqui estamos com os pontos, as carreiras e os pontos lateral, ó, na lateral, trabalhando lateralmente nessa parte reta. Não faço correntinhas, venho na próxima carreira, na união entre uma carreira e outra, bem nesse espacinho, e faço 2 pontos altos. Venho na união de uma carreira e outra e faço 3 pontos altos. Um bloquinho com 3 pontos, um bloquinho com 2 pontos. União de uma carreira e outra, fiz 3, agora eu faço 2. E eu vou passando aqui até chegar lá do outro lado, sendo que eu passo por todas as cores, ó, agora na cor laranja. E assim, caso você esteja trabalhando aqui como eu, com mais de uma cor, ele já faz o acabamento tanto na cor que eu finalizei a canga, quanto nas demais. Fiz com 3, agora bloquinho com 2 pontos. Agora, bloquinho com 3 pontos. E isso até chegar lá do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, depois dessa parte reta pronta, eu vou fazer o bico, a parte triangular, fazendo o biquinho de acabamento sobre os blocos. Percorri toda a base e cheguei aqui na pontinha. Aqui eu já vou descer a lateral até chegar lá no centro e depois subir a outra lateral dessa parte triangular. Como eu faço? Aqui no início, eu fiz o último bloquinho com os 3 pontos, faço 3 correntinhas, pulo esses pontos que estão aqui lateralmente virados para mim e olho aqui nesse primeiro bloquinho com os 3. Venho no segundo ponto, ou seja, o ponto central aqui dos 3, faço um ponto alto, 2 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto alto, 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Tenho 3 pontos altos com um picô em cada um deles, fazendo 2 correntes e fechando com um baixíssimo. Faço uma correntinha de separação e aqui eu tenho o primeiro bloco com 5 pontos altos. Conto 1, 2, 3 e nesse terceiro ponto, que é o ponto central, eu trabalho o mesmo biquinho de acabamento, 3 pontos altos, com picô de 2 correntinhas, separados por uma corrente. Então, um ponto alto, faço picô, 2 correntes, fecho com baixíssimo, uma corrente de separação, ponto alto, 2 correntes, fecho com baixíssimo, formando o picô. Uma corrente de separação, conto 1, 2, 3, no terceiro ponto, começo tudo novamente. Eu vou trabalhar esse biquinho de acabamento, como eu disse, por toda a base, até chegar aqui na parte central, onde eu tenho o bico do triângulo. Nessa parte, eu vou colocar mais pontos, então eu volto para fazer essa parte
e depois subo toda a lateral até chegar lá na pontinha onde eu iniciei o acabamento. Já cheguei aqui na parte central e aqui eu faço uma quantidade maior de pontos. Seguindo o mesmo processo, ponto alto com picô, eu venho aqui em cima do último ponto dos 3 antes da correntinha, antes das correntinhas centrais, e trabalho um ponto alto com picô. Uma correntinha de separação. Dentro do espaço que eu tenho as correntes, eu trabalho 3 pontos altos com picô, uma correntinha de separação entre eles. Já fiz 2. E agora vamos para o terceiro. No primeiro ponto desse lado do leque, eu também faço um ponto alto com picô. Como eu fiz um ponto antes do espaço, faço um ponto depois do espaço. Então, fico com 5 pontos altos com picô, com 2 correntinhas separados por uma corrente entre eles. Uma correntinha e já começo tudo novamente, igual eu subi a lateral, agora eu desço. Faço 3 pontos altos com picô de 2 correntinhas separados por uma corrente entre eles, até chegar lá no final da lateral. Cheguei aqui no final da carreira, faço 1, 2, 3 correntinhas e prendo no primeiro ponto dos 3 do bloquinho que está na lateral, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso cortar o fio e fazer o arremate, tanto dessa parte final, quanto da lateral, onde eu tenho todas as pontinhas de troca de cor. Cheguei no final da carreira. Agora, eu vou mostrar como eu faço o arremate da pontinha de sobra e depois esse mesmo processo de arremate eu faço em todas as pontinhas. Então, eu puxo o fio e levo ele pro lado avesso do trabalho. Aqui eu formo uma nova laçadinha e dentro dessa laçadinha eu passo o fio de sobra. Depois eu levo por mais alguns pontinhos. Eu sempre repito esse nozinho de arremate pelo menos 2 vezes, para que o arremate fique bem seguro e não corra o risco de escapar a pontinha. Então, fiz o nozinho, passo por dentro de mais alguns pontinhos. E depois, essa pontinha de sobra, antes de cortar a pontinha, eu venho com a cola pano, um pinguinho de cola. Eu até estico a pontinha, ó, para que a cola penetre ali por dentro dos pontos. Depois disso, é só cortar a pontinha e o arremate está prontinho, o fio já fica selado. E é um arremate que não aparece nem de um lado, nem do outro, e não corre o risco de desfiar nem aquela última pontinha, porque a cola pano garante que o fio fique seladinho, pode lavar, no uso, tudo, ele não escapa. Agora, eu vou repetir o mesmo processo por toda a peça e depois volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada, como vocês estão vendo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram,
deixa o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E até a próxima!